Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje estou conversando com a pastora Marisa Ferreira, da Igreja A Verdade que Liberta. Pastora Marisa, no último bloco nós estamos falando sobre esse envolvimento da igreja, né, dentro da política. Para as pessoas que participam da igreja, como é que elas avaliaram isso, né? Porque tem muita gente que fica meio receosa em misturar religião com política e não dá para misturar, mas vocês mostraram através dessa ação que o dia a dia das pessoas é um ato político, então tem que estar inserido dentro da igreja. Como é que as pessoas avaliaram essa participação? Olha, Marcos, foi muito positivo. Quer dizer, foi algo inovador. No princípio, assim, a gente teve até alguma certa resistência. Mas como nós fizemos tudo assim, procuramos fazer com muita excelência, imparcialidade e transparência, claro. Quer dizer, as pessoas elas começaram a ver e começaram a ficar desarmadas. Então, elas começaram a ver que isso é muito importante. Então, para nós foi muito positivo. As pessoas hoje, elas estão mais inseridas e nós sabemos que a igreja, ela tem que fazer parte da sociedade. Porque Deus criou o homem para viver em sociedade. E quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos os reis, os governos. Então, nós não podemos separar. O que nós não podemos fazer é fugir dos princípios bíblicos. Então, nós devemos estar em cima da Bíblia. Então, qual é a melhor instituição para ensinar isso? É a igreja. Pastora, entre essas ações, nós vivemos aí um momento na sociedade em que problemas relacionados às drogas, né, aparecem cada vez mais. A igreja também tem ações voltadas para essa questão da prevenção às drogas, né, dentro da sociedade. Com certeza. Nós trabalhamos sempre com esse foco de restaurar a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa, ela faz a coisa errada e nós temos uma lei moral dentro de nós, que à medida que nós fazemos alguma coisa errada, nós nos condenamos. E a tendência é virarmos as costas para Deus, fugirmos de Deus. Mas quando a igreja mostra que Deus, independente do que a pessoa faz, Ele nos perdoa quando existe o arrependimento, quando existe a mudança de mentalidade, existe o desejo de restauração. Então, quando a igreja mostra isso, que Deus é um Deus que nos ama, que Deus é um Deus bom e que cuida de nós, então as pessoas, elas se voltam para Deus. Pouco a pouco elas vão depondo as suas armas, como eu já falei, e vão aceitando esse amor de Deus, e quando elas são restauradas na sua identidade, quer dizer, elas são também devolvidas à sociedade. Porque Deus, Ele faz uma mudança de dentro para fora. Não é por força, nem por violência, mas Deus muda o nosso interior, preenchendo o vazio que é dentro de nós. E não há melhor restauração do que essa. Todos nós precisamos de Deus. A igreja sai, então, do templo e vai até os locais onde existem essas situações, né, pastora? Como é que vocês atuam, então? Como é que é essa atividade? No momento, nós estamos treinando pessoas e temos departamentos que já estão se formando de uma maneira mais fortalecida, porque tudo é um processo. Claro. E nós estamos indo, nós recebemos muitas pessoas ali, porque, na verdade, quando existe um trabalho nesse sentido, não faltam clientes para nós, não é verdade? Porque muitos jovens, muitas pessoas estão se voltando para as drogas, por causa dessa identidade realmente que não está firmada em Deus. Então, quando nós somos procurados, nós ajudamos essas pessoas até a colocar em clínicas e tal, e fazemos o acompanhamento espiritual, acompanhamento emocional, até que essa pessoa seja restaurada. Pastora, nós já estamos falando aqui, desde o primeiro bloco, que essa é uma tendência das igrejas evangélicas, né? Enfim, da igreja de Deus, se inserir cada vez mais dentro da sociedade. Certo. De fato, essa é uma tendência cada vez mais forte nos próximos anos entre as igrejas? Eu creio que sim, porque Deus, Ele é o Criador, Ele é soberano, nós sabemos da soberania de Deus, da onisciência, onipresença, onipotência de Deus. Então Deus, Ele está levando a igreja a isso. Então, quer dizer, sempre vai haver dois segmentos. Claro. Sempre vai haver as valas, né? Aqueles que estão num extremo e outro extremo. Mas Deus está trazendo um equilíbrio para a igreja. Eu creio que a igreja brasileira está sendo despertada para isso, para mudar, como é que se diz assim, a sua fotografia, porque muitas vezes a sociedade pensa que a igreja, ela está ali para tirar as coisas das pessoas, para pedir, e na verdade a igreja está para doar.
para doar amor, para doar compaixão, para doar alimentos. É claro que isso se faz através de um corpo que obedece à palavra de Deus e os seus princípios. É um trabalho vagaroso, né, pastora, que exige um tempo, como a senhora falou, mas que lá na frente tem os frutos, né, se é bem feito, Sim. Principalmente baseado na Bíblia e em Deus. Com certeza, isso é um processo, né? Todos nós sabemos que muitas vezes nós somos lerdos para entender as coisas de Deus, né? Nós ouvimos e vamos meditando e vamos vendo, mas tudo é um processo, esse treinamento é um processo, a sociedade ser transformada é um processo, mas a gente se alegra quando nós vemos os frutos. Nós estamos há 17 anos aqui em Tubarão e nós já nos alegramos com tudo que Deus tem feito. Nós temos uma igreja ali no bairro Passagem e como nós vemos a transformação das famílias. É impressionante. Crianças, nós começamos com crianças ali e hoje os pais estão vindo e os pais estão sendo restaurados. Pastora Marisa, nós vamos fazer mais um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o último bloco do programa Cidadania. É já já.